Nós que estamos aqui na disciplina de tratores e motores agrícolas, nós vamos trabalhar com mais um conteúdo sobre a manutenção do trator agrícola. E a manutenção do trator agrícola, ela é aplicada de forma que se mantenha o trator em condições de uso e conservação. E de certa forma, a manutenção ela é utilizada para maximizar a vida útil do trator. Isso faz com que ocorra uma melhor qualidade nas operações e uma redução no custo operacional. Mas, para se aplicar as manutenções de uma forma correta, deve-se conhecer de forma geral os componentes que compõem o trator agrícola. E o trator, ele é uma máquina bastante completa que possui sistemas, né, que são acoplados ao motor, por exemplo, do trator, e esses sistemas que são associados ao motor do trator são, por exemplo, o sistema de alimentação de ar, o sistema de alimentação de combustível, o sistema de lubrificação e o sistema de arrefecimento. Então, são esses quatro sistemas principais que são associados ao funcionamento do motor do trator agrícola. E também, além disso, nós também temos outros subsistemas que são acoplados ao sistema do motor, como por exemplo, o sistema de transmissão, como é representado, por exemplo, pela embreagem, que se acopla ao motor, ao câmbio, onde nós temos a redução ou aumento das velocidades e também o aumento de torque, o diferencial, que faz a esse equilíbrio na rotação em função da demanda, né, por uma maior ou menor rotação nos rodados direito ou esquerdo. E além disso, nós também temos ainda acoplado ao sistema de redução os redutores traseiros, por exemplo, onde se faz ainda uma redução ainda maior para a velocidade e um ganho ainda maior para o torque. Então, estes são alguns exemplos do sistema de transmissão. Mas a ideia geral aqui na manutenção, é claro que se deve, primeiramente, uma manutenção, ela se baseia na identificação básica, né, dos componentes do trator, como, por exemplo, o rodado, a tomada de potência, o eixo dianteiro, o sistema de direção, o sistema de freio e o sistema hidráulico. Ainda outros sistemas que compõem, de forma geral, o trator são o sistema elétrico, a barra de direção, o painel de instrumentos de controle e os comandos de operação. Mas aqui nós vamos falar basicamente sobre o motor, sobre o conhecimento e identificação desses componentes do motor. Até porque a nossa disciplina se chama Tratores e Motores Agrícolas. Então, nós damos uma ênfase principal ao motor, que é a base do funcionamento do trator. E, nesse caso, na identificação das peças fixas, nós podemos citar, por exemplo, o cárter, onde é o reservatório para o óleo de lubrificação dos componentes móveis. Ainda nós podemos observar uma vedação entre o bloco e o cárter, e essa vedação aqui nós temos a junta, entre o bloco e o cárter. Entre o bloco e o cabeçote nós vamos ter uma outra junta de vedação, e entre o cabeçote e a tampa de válvulas nós vamos ter ainda uma terceira junta. Então, essas são as peças componentes fixas de um motor. E as peças principais, né, são então o cabeçote, o bloco e o cárter. Agora vamos observar os componentes móveis. E os componentes móveis são os componentes que vão receber e vão transmitir potência a partir do funcionamento do motor. E esses componentes, né, principais são o virabrequim, a biela, o pistão. Além disso, nós vamos observar as válvulas, a árvore, né, de comando de válvulas, os tuchos,
as hastes, né, dos tuchos, o balancim, que faz o controle da abertura e fechamento de válvulas, e a árvore de balancins, também chamado de árvore de canos. Então, estes são os componentes principais, os componentes móveis do motor do trator. E aqui nós podemos, né, novamente pontuar para melhor fixar o conteúdo. Nós podemos falar sobre o pistão, e pistão, a biela, o virabrequim, o eixo, né, de comando, o eixo de comando de válvulas, o balancim, os tuchos, as válvulas e o volante do virabrequim. Então, são alguns dos componentes principais, componentes móveis que envolvem o trator, que envolve um motor no trator. E esse funcionamento da combustão interna é baseada numa combustão. E para se ter esse processo de combustão, são necessários três elementos principais: o ar, o calor e o combustível. Então, é necessário se ter esses três componentes para se ocorrer esse processo onde nós temos a geração de trabalho e de calor, em que nós temos então a geração da potência disponibilizada ao trator, ao funcionamento do motor do trator agrícola. E como nós estávamos falando, esse funcionamento, né, do motor, ele é baseado principalmente, né, nessa combustão, esse processo de combustão que ocorre na câmara interna. E aqui, no caso dos tratores agrícolas, nós vamos ter um motor, né, de combustão ciclo diesel, e já lhes adianto que mais à frente nós vamos adentrar de uma forma mais especificada, mais aprofundada e mais detalhada em relação a esses motores de combustão interna, em que nós temos, né, principalmente os motores ciclo diesel e os motores ciclo Otto. Na agricultura, nas máquinas agrícolas, nós normalmente vamos observar os motores de ciclo diesel. E por quê? Porque nesses motores nós conseguimos um nível, né, de rotação mais adequado, um pouco mais baixo. E esse mais baixo é quanto? Uma rotação em potência nominal em torno de 2.200 rotações por minuto, 1.800 rotações por minuto, 2.400 rotações por minuto. E esse nível de rotação mais baixo, combinado com uma elevada potência, nos vai trazer uma, uma possibilidade de nós reduzirmos um pouco essa velocidade, um pouco até quanto? Até a velocidade dos rodados, né, seja compatível com as velocidades das operações agrícolas, e como vantagem nós vamos ter para essa potência, né, combinado com essa velocidade e potência, nós vamos ter um elevado torque para fazer as operações que são demandadas na agricultura. E falando então sobre esse princípio de funcionamento desse motor, que é baseado então num bico, né, numa câmara de combustão, num bico que faz a injeção, né, do combustível, e aqui nós vamos ter juntamente com o ar uma mistura de trabalho para se gerar, né, o processo, né, de combustão. Então, juntamente a isso, nós vamos falar também sobre os tempos do motor e como que se dá esses tempos do motor. Então, no caso aqui nós temos um motor de combustão interna. Ele pode ser dividido o seu ciclo de operação em quatro tempos. Esses quatro tempos, né, nos fornecem aí dois ciclos completos, né, de rotação. Então, nesses quatro tempos, nós podemos dividir como os tempos. O primeiro tempo, a admissão. E nesse caso, na admissão, nós vamos ter a admissão do ar. Então, nesse processo, no movimento aqui da árvore de manivelas, ou do virabrequim, também chamado, né? Também chamado, a manivela também é chamado, essa árvore de manivelas também é chamado de virabrequim. E esse movimento do virabrequim faz com que a biela acione o pistão nesse movimento descendente. E nesse movimento descendente, nós temos uma sincronização com a abertura da válvula de admissão de ar. Então, nós temos aqui uma sucção de ar para dentro da câmara de combustão, nesse tempo de admissão.
E algumas características gerais, né, para esse sistema, né, nós vamos ter aqui, por exemplo, o ponto morto inferior, que é o ponto em que o pistão ele vai, o ponto mínimo, né, inferior em que o pistão ele vai ter esse movimento descendente. Nós também podemos caracterizar o ponto morto superior, que é o ponto máximo onde esse pistão ele vai alcançar nos próximos ciclos, né, que nós vamos falar, como por exemplo o ciclo aqui de compressão. Então, no ciclo de compressão, o pistão também acionado por esse movimento da árvore de manivelas, ele tem um movimento ascendente. Ascendente até onde? Até esse ponto morto superior. E nesse tempo que nós temos aqui, o tempo de compressão, aqui nós vemos que as válvulas de abertura, as válvulas de abertura tanto de admissão quanto de escape, essas válvulas elas estão fechadas. Então, nós temos uma compressão dessa mistura de ar. E, nesse caso, quando nós temos uma compressão desse fluido, nós vamos ter um aumento na pressão e um aumento na temperatura. E isso vai ser uma das características importantes para a próxima fase do terceiro tempo. Então, no terceiro tempo, nós temos a combustão. E para ocorrer a combustão, vejam que aqui as válvulas, né, de admissão e escape elas são mantidas fechadas, e nesse tempo de combustão é injetado, é pulverizado o combustível nessa mistura de trabalho, que ela está sob pressão e com uma alta temperatura. Então, nós temos as condições suficientes para ter a combustão. E é nesse tempo que se realiza o trabalho, se tem o acontecimento, né, o trabalho sendo realizado pelo motor. Feito esse período, então em que o pistão ele tem esse movimento, né, descendente até o ponto morto inferior, nós vamos seguir para o quarto tempo de trabalho do motor, onde se ocorre, né, o escape desses gases da exaustão. Então, feito a explosão, esses gases de escape eles são expulsos, né, da câmara através da abertura da válvula de escape nesse quarto tempo, onde o pistão se movimenta do ponto morto inferior até o ponto morto superior, movimentado através desse movimento aqui da árvore, né, de manivelas. Bom, então, se tendo esses gases de escape através, né, dessa, dessa tubulação, nós vamos observar aqui alguns componentes, né, do sistema de alimentação de ar dos motores, para a gente então fechar um pouco esse ciclo, né, onde nós estamos falando de uma forma geral sobre os motores, né, ciclo diesel que são aplicados nos tratores agrícolas. E a esses motores, né, nós vamos observar três esquemas principais de aspiração de ar de alimentação para o motor. E nesse primeiro sistema, nós vamos observar sistemas naturalmente aspirados. Tem uma aspiração realizada de uma forma natural. E como que se dá isso? Então, aqui nós vamos observar um componente que é o filtro de ar. E nesse caso, a aspiração desse ar para o motor, ela ocorre somente devido à pressão, né, de sucção quando esse pistão ele realiza esse movimento descendente, ele produz uma sucção trazendo esse ar para dentro da câmara de combustão. Então, nós temos o que nós chamamos de uma aspiração natural, ela não é forçada. Na sequência, nós vamos falar sobre os motores que têm uma turboalimentação de ar na entrada. E como que funciona esses motores? Nesse caso, nós temos já um avanço na tecnologia, em que nós aplicamos aqui os gases de escape para acionamento de uma turbina. E essa turbina, ela através de um eixo, vai acionar um turbocompressor. Então, nós temos aqui uma pressurização do ar da admissão. Então, isso facilita com que uma quantidade maior de ar seja admitido através da câmara de combustão, e isso faz com que ocorra, né,
um aumento na eficiência na combustão, no período, né, de combustão, porque uma maior quantidade de ar foi admitida através, né, dessa maior pressurização em relação à entrada do ar. É claro que algumas indicações podem ser realizadas sobre esse processo, e aqui nós trazemos como alertas gerais que ao acionar a máquina, né, ao ligar a máquina, é recomendável que se espere um período de tempo, né, para que ocorra, né, a lubrificação desses pontos aqui superiores, e essa recomendação também é aplicável quando se faz o desligamento da máquina, né, se faz antes, né, de se parar totalmente a máquina, se faz a parada de operação. Nós podemos, né, deixar a máquina em uma marcha lenta por um período de um tempo aí, por exemplo, de 1 minuto. Vamos deixar essa máquina num nível, né, de baixa rotação, e somente então nós vamos fazer o total, né, sessão, o desligamento do motor. Então, são algumas recomendações que são aplicáveis para esses sistemas que possuem, né, uma turboalimentação. E essas recomendações também podem ser aplicadas aos sistemas que possuem intercooler. E no caso do intercooler, nós temos um sistema com uma configuração similar aos sistemas com turboalimentação, só que nesse caso nós vamos ter ainda adicionado ao sistema uma refrigeração desse ar, uma redução aqui na temperatura do ar de admissão. Então, da mesma forma que no sistema de turboalimentação, os gases de exaustão são aplicados para geração de potência através de uma turbina. Essa rotação, né, dessa potência acionada através aqui da turbina, ela é transmitida a um turbocompressor. Esse turbocompressor vai trazer um ar mais pressurizado, e esse ar pressurizado no radiador do intercooler reduzida a sua temperatura, para que dessa forma, né, nós tenhamos uma maior densidade do ar. Porque o ar sob uma menor temperatura, nós vamos ter uma maior densidade das moléculas. E dessa forma, uma maior quantidade de ar vai poder ser admitida na câmara de combustão, e dessa forma, uma maior eficiência na combustão poderá ser aplicada. E o que, dessa forma, né, traz um maior nível também de potência disponível para o trator. Bom, por que nós falamos, né, de forma geral, sobre esses componentes, né, do motor? Porque as manutenções elas vão ser mais frequentes e também vão ser mais principais sobre esses componentes do motor. Componentes de sistemas da alimentação de ar, manutenções sobre o sistema de alimentação de combustível, manutenções também sobre o sistema de lubrificação e manutenções sobre o sistema de arrefecimento. E é sobre tudo isso, sobre esses componentes principais aqui, que nós vamos falar nas próximas aulas. As manutenções sobre o sistema de alimentação de ar, sobre o sistema de alimentação de combustível, sobre o sistema de lubrificação e sobre o sistema de arrefecimento, a manutenção sobre esses sistemas vão fomentar os conteúdos das próximas videoaulas. Então, fiquem atentos e até lá, e muito obrigado.